Tecnicamente, poderíamos classificar a pesca como a extração de organismos do ambiente aquático, mas a gente não precisa complicar tanto assim, né? Você sabe o que é pesca. A pesca começou como uma atividade de subsistência, para que as famílias comessem. Mas à medida que as cidades foram crescendo, o comércio foi se desenvolvendo, as atividades de pesca também foram crescendo. E isso aconteceu especialmente por causa da atividade comercial. A pesca artesanal é um modo de extração de alimento que pode ou não utilizar embarcações, sendo que quando ocorre o uso de embarcações menores que 8 metros, estas são embarcações pequenas que não se utiliza de sistema de bordo para a conservação do pescado, sendo que a autonomia desses barcos é reduzida. A área de atuação pesqueira fica limitada às áreas costeiras, rios, lagos, estuários, enseadas, enfim. A extração do recurso pesqueiro fica limitada localmente, sendo que o recurso não é processado. A pesca industrial se utiliza de embarcações de médio e grande porte, na maioria das vezes com mais de 8 metros, e elas têm grande autonomia de mar, podendo ficar alguns dias e até meses em busca de recurso pesqueiro. Possuem a bordo sistemas de conservação do pescado, podendo se utilizar de diversas áreas para a extração do seu recurso pesqueiro. Quando o pescado é desembarcado, pode ser distribuído a diversas áreas de comércio, inclusive a exportação. Foi em um ambiente de praia e de pesca que aconteceu uma das mais emocionantes histórias de fé na palavra de Deus que eu conheço. Está no livro de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 a 11. Eu quero acompanhar todos os detalhes com você nesse programa. Não saia daí, está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. Quando eu vou contar essa história para o meu filho, eu chamo de A Pesca Maravilhosa. Algumas bíblias, inclusive, trazem esse título ali em cima da história. Eu gostaria de ler o texto completo com você, para que você tenha uma ideia do que aconteceu naquele dia, lá na praia, com Jesus e os seus discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou no dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas." E a todos: "Lancem as redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, vamos lançar as redes." Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens." Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Jesus estava na praia do Mar da Galileia, que Lucas chamou aí no texto de Lago de Genezaré. Ele estava pregando para uma multidão e as pessoas estavam muito interessadas em ouvi-lo. Eu acho interessante olhar para essa imagem, porque Jesus se diferenciava dos fariseus, os líderes religiosos daquele tempo. Enquanto os fariseus tratavam a palavra como uma espécie de monopólio deles, Jesus distribuía a palavra para todas as pessoas. Só que estava acontecendo uma coisa que incomodava o mestre ali. As pessoas estavam muito juntas dele porque as multidões queriam ouvir a Jesus. Sabe, o Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, era um lugar muito interessante, muito importante para o texto bíblico. Lá aconteceram vários milagres. Mas tem um detalhe muito interessante.
para os antigos hebreus, para o pessoal de Israel antigo, o mar representava as nações pagãs. Parece que Jesus estava dando um recado ali, que a sua palavra não era apenas para o povo judeu, mas era para todas as nações da terra. Jesus estava representando a universalidade da mensagem do Evangelho, que chega para mim, chega para você, mas também chega para todas as pessoas. Não existe acepção de pessoas na pregação do Evangelho. Jesus quer atingir com a sua mensagem de salvação a todas as pessoas, ricos, pobres, brancos, negros, asiáticos, europeus, nordestinos, sulistas, enfim, todas as pessoas têm acesso ao Evangelho da salvação. Basta com que elas abram a sua vida e Jesus entrará e fará o trabalho que precisa ser feito. A universalidade da oferta de salvação de Jesus não pode ser confundida com a heresia do universalismo da salvação. A primeira nos diz que Jesus oferece salvação para todas as pessoas, como eu já te falei. A segunda diz que por causa do amor de Cristo, todas as pessoas serão salvas. São coisas bem diferentes, embora os nomes se pareçam. Na universalidade da oferta da salvação, Jesus oferece a possibilidade para que todas as pessoas sejam salvas. Mas na heresia do universalismo, todas as pessoas serão salvas, mesmo que não escolham isso. É lógico que a Bíblia não defende a heresia do universalismo. Todos têm a possibilidade de salvação, mas somente aqueles que aceitarem a salvação em Cristo serão salvos. No final, existirão salvos e perdidos. Cada um receberá aquilo que escolheu receber. Naquela manhã, o tempo estava fechado para a empresa de pescas Dedeu. Eles estavam decepcionados porque passaram a noite toda pescando e simplesmente não pegaram nenhum peixinho. Imagine você, um profissional da sua área, alguém que conhece o serviço, simplesmente fracassar no seu trabalho. Foi o que aconteceu naquele dia. Eles voltaram pela manhã e estavam lavando as redes, porque o seu barquinho não cumpriu a função para a qual ele foi criado. Se eu te disser que um barco navegou, eu vou estar cometendo um pleonasmo, porque barcos navegam. Mas naquele dia, o barquinho não navegou apenas, ele cumpriu um propósito muito maior. Ele abrigou o grande pregador do universo. O dia começou com um grande fracasso, mas terminou com uma pesca maravilhosa e pescadores mudando de ramo de trabalho. Continue comigo aí, vamos acompanhar essa história emocionante. Fracassar não é o grande problema da vida, porque pessoas de sucesso muitas vezes fracassam. Aliás, o fracasso faz parte do processo de se alcançar o sucesso em qualquer área, seja na área profissional, na área religiosa, na área sentimental. Todas as pessoas fracassam. E esse, repito, não é o grande problema. O grande problema é desistir. As pessoas que desistem por causa de um fracasso nunca chegarão ao sucesso, que às vezes é o próximo passo. Portanto, se você já fracassou na vida, levante sua cabeça, siga em direção ao próximo sucesso ou o próximo fracasso. É assim que a vida funciona. Eu gosto de pessoas que resolvem coisas de maneira criativa, inteligente. E Jesus, sem dúvida, é o mais criativo e o mais inteligente que já passou pela Terra. Naquele dia, ele estava com um problema. As pessoas estavam se aglomerando perto dele e possivelmente a voz de sua pregação não estava indo onde ele queria que fosse, até os ouvidos de todas as pessoas. Então Jesus resolve o problema de uma maneira muito rápida, muito prática. Ele chama um dos pescadores que estavam ali na praia, Simão, Pedro,
e diz assim: olha, afasta o teu barquinho um pouquinho, porque eu vou pregar do seu barco. Eu gosto de pensar em Jesus resolvendo os problemas de maneira alternativa. E naquele dia ele usou um púlpito diferente. O seu púlpito era o barco. Jesus sempre gostou de pregar em lugares diferentes. Se você olhar na Bíblia, ele vai pregar no deserto, ele pregou no cemitério, ele pregou na sinagoga, ele pregou no pátio do templo, ele pregou em vários lugares. E naquele dia, Jesus estava pregando de um barquinho. Eu gosto de pensar também em outra coisa. O barco de Pedro sempre foi usado para pescar. Aliás, afinal de contas, é para isso que o barco serve. Mas naquele dia, o barco teve outra função. O barco virou o púlpito de Cristo. O instrumento de trabalho de Pedro virou um instrumento de pregação de Jesus. E agora eu queria pensar no seu instrumento de trabalho. Você talvez é um advogado, um professor, um comerciante, um empresário, não sei. Mas que tal deixar com que o seu instrumento de trabalho se transforme na maneira de Jesus pregar o Evangelho? Você não precisa mudar de profissão como Pedro mudou. Você só precisa deixar com que Jesus use a sua profissão para espalhar o Evangelho e o seu amor para muitas pessoas. Cada profissional cristão pode fazer do seu trabalho um ponto de pregação. Pode ser falando a respeito do Evangelho para aquelas pessoas com as quais entra em contato, mas também pode ser vivendo o Evangelho em cada uma das suas relações de trabalho. Se você é um comerciante, seja honesto e mostre Cristo através das suas relações de negócios. Se você é um advogado, um pedreiro, um professor, mostre através das suas ações profissionais que você serve a Deus e tem os princípios dele em sua vida. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, ele não estava tentando resolver exatamente um problema seu. É verdade que ele estava querendo pregar para a multidão, mas Jesus estava querendo causar um efeito muito maior, não na sua pregação, mas na vida daqueles pescadores. Jesus tinha uma intenção por trás de pedir para pregar no barco de Pedro. Sabe, Jesus entrou no barco naquele dia e ele transformou completamente a vida dos seus pescadores, dos seus trabalhadores. Eu fico pensando que se Jesus entrar na sua vida, na sua profissão, você vai também ter a sua vida transformada. Agora a história conta que Jesus começou a resolver um problema que estava acontecendo naquele momento. Ele acabou sua pregação, as pessoas ficaram na praia e Jesus se voltou para dentro do barco. Porque eu já te falei, os pescadores não tinham conseguido pegar nenhum peixe naquele dia. E Jesus dá uma ordem para Pedro e os seus companheiros: joguem a rede daquele lado do barco. Para pensar comigo. A gente conhece a história, então para a gente é mais fácil saber tudo o que está acontecendo e não julgar o que aconteceu naquele momento. Mas pense em Pedro. Era um carpinteiro dizendo para um pescador como ele deveria pescar. É mais ou menos o seguinte: um engenheiro tentando ensinar um chefe de cozinha a cozinhar, ou um eletricista tentando ensinar um advogado no seu trabalho. Era uma pessoa que estava em outra profissão tentando ensinar um pescador a pescar. Mas sabe de uma coisa? Aquele carpinteiro não era apenas um carpinteiro, ele era o criador dos peixes, o criador dos mares, e ele sabia exatamente o que fazer para pescar naquele dia. Pensa comigo um pouquinho. Se Jesus disser para você como advogar, ele conhece de advocacia mais do que você, advogado. Se Jesus quiser interferir na sua profissão de vendedor, ele sabe vender melhor do que você. A grande verdade é que Jesus entende da nossa profissão melhor do que nós. E o que nós precisamos fazer é abrir as portas da nossa profissão para que ele interfira e faça a gente ser um melhor profissional do que nós já somos. Para algumas pessoas é muito difícil admitir que tem alguma deficiência ou que não sabem de alguma coisa. É preciso ter humildade para admitir que Jesus conhece mais do que nós a respeito da nossa profissão e da nossa vida como um todo. É preciso admitir isso porque essa é a posição mais segura para um cristão. Admitir que Jesus é mais sábio, que é mais capaz, que é infinitamente mais poderoso do que nós, vai fazer com que a gente tenha condições de nos colocarmos em suas mãos para que Ele possa agir em nossa vida.
A grande prova de que Jesus conhecia mais sobre pesca do que o próprio Pedro é que naquele dia eles fizeram a maior pesca que já tinham feito de toda a sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus mandou eles jogarem a rede, Pedro até duvidou um pouco. Talvez na cabeça de Pedro ele ficou pensando assim, mas como? Jesus é um carpinteiro, mandou eu pescar? Mas eu já te falei que Jesus entendia mais de pesca do que o próprio Pedro. E Pedro disse assim, Senhor, pela tua palavra, já que o Senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Olha que exemplo para nós. Ele jogou as redes por causa da palavra de Deus. A Bíblia conta que quando ele jogou a rede começou a ficar pesada. E Pedro era um homem forte, era um pescador, e ele começou a puxar a rede e ele não conseguia. Ele percebeu que tinha muito peixe na rede e ele chamou os outros companheiros. E eles pescaram muito peixe, a ponto de um barco, diz a Bíblia, quase afundar. Eu queria pensar um negócio com você. O que eles fizeram com tanto peixe? Por que Jesus tinha que fazê-los pescar tantos peixes? A Bíblia não revela, mas eu tenho uma desconfiança, uma dedução. Pedro, no final da história, abandonou a sua profissão junto com seus companheiros para ir pescar homens. Só que a família dele ficou para trás. Então Jesus estava providenciando e demonstrando que ele cuidaria da família e aquela multidão de peixes. Foi o cuidado inicial de Jesus, porque por muito tempo eles tiveram o seu sustento garantido. Mas eu quero pensar mais uma coisa com você. Por que Pedro sabia que a palavra de Jesus era tão forte, era tão confiável? Pedro já tinha tido outros contatos com Jesus. Jesus já tinha ressuscitado a sogra de Pedro. Jesus já tinha chamado Pedro outras vezes. Então Pedro sabia exatamente que poderia confiar em Jesus, assim como eu e você podemos. Jesus já deu provas de que a sua palavra é extremamente confiável. Portanto, se ele disser para você ir, vá. Se ele disser para você não ir, não vá. Confie na palavra de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de entregar a vida a Cristo, porque têm medo das consequências sociais, familiares e até econômicas que isso pode significar. Mas o contexto geral da Bíblia nos indica que Cristo nunca desamparou alguém que decidiu abrir o coração para o seu senhorio. Todos nós podemos ter certeza de que temos um Pai Celestial que cuidará dos seus filhos que decidirem se colocar debaixo dos seus cuidados. A reação de Pedro àquele milagre foi muito interessante. Foi até assustadora. A Bíblia descreve desse jeito. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Percebeu a reação amedrontada de Pedro? É porque ele estava diante do Rei do Universo. E quando nós estamos diante de Cristo, a gente tem que realmente fazer essa atitude de adoração. Pedro começou a se comparar com a pessoa certa. Quando ele comparou sua própria vida com Cristo, ele disse: Eu sou pecador e esse é o Rei do Universo. Sabe qual é o nosso problema? A gente se compara com as pessoas que estão do nosso lado. A gente se compara com uma pessoa da igreja, com uma pessoa do trabalho. E quando eu me comparo com outros pecadores, então eu estou bem. Mas quando eu me comparo com Deus, então eu começo a admitir quem eu sou. E quando eu admito quem eu sou, eu começo a ir a Jesus, que é o grande Criador e o grande Salvador. Essa questão funciona mais ou menos como um farol. Quando estamos longe dele, sua luz é fraca e ele parece pequeno. Mas quanto mais nos aproximamos do farol,
maior ele vai ficando e mais forte a sua luz. Essa analogia nos ajuda a compreendermos a nossa relação com Cristo. Quanto mais perto estivermos dele, mais perceberemos sua grandeza e a luz que emana da sua santidade. Naquele dia, a bordo daquele barco, Jesus estendeu a misericórdia sobre Pedro e seus companheiros. Ele deixou com que Pedro e todos os outros participassem da missão que era dele, a missão de salvar o mundo. Veja que privilégio. Agora você já pensou por que Pedro só aceitou o chamado de Cristo naquele momento? Ele já tinha recebido o convite em outros momentos. Eu acho que Pedro ficou muito impressionado com o milagre que Jesus fez dentro do seu ambiente de trabalho. Jesus estava demonstrando para ele que poderia fazer por Pedro melhor do que ele mesmo faria por si. Tem outra coisa. Naquele dia, os conceitos a respeito de Jesus foram atualizados na vida de Pedro. No versículo 5, ele chamou Jesus de mestre. No versículo 8, ele chamou Jesus de Senhor. Finalmente, Jesus estava dominando a vida de Pedro. Reconhecer que Jesus é o Senhor é essencial. Infelizmente, alguns cristãos querem optar apenas pela qualidade de Salvador, mas é impossível você ficar com uma sem pegar a outra. Quando você aceita Jesus, você o aceita como seu Salvador e Senhor. E na qualidade de Senhor, Ele governa sobre a nossa vida. Para Cristo é o seguinte: ou Ele é teu Salvador e Senhor, ou Ele é nada. Algumas pessoas querem tratar o cristianismo como se fosse um grande supermercado da fé. Como é que você se comporta no supermercado? Ora, você pega as coisas que você quer, coloca no carrinho, e as coisas que você não quer, deixa na prateleira. Algumas pessoas querem tratar o cristianismo desse jeito, pegando apenas aquilo que lhe faz bem e deixando as coisas que lhe incomodam na prateleira da fé. Mas não é assim que funciona com o cristianismo real. Na realidade do cristianismo, você precisa aplicar tudo o que Jesus ensina na sua vida, mesmo que algumas coisas incomodem você, porque com Deus é tudo ou nada. O resultado de todo aquele episódio está descrito assim na Bíblia, Lucas capítulo 5, versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você já tinha ouvido essa expressão? Deixaram tudo. Aqui tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, o convite foi feito direto para Pedro, mas os outros entenderam que aquele convite também se estendia a eles. Então não só Pedro, mas outros deixaram tudo e seguiram a Jesus. A grande questão, sabe qual é? É que quando você tem um encontro real com Cristo, é impossível ficar indiferente. Você pode negá-lo, rejeitá-lo, mas ficar indiferente não. Naquele dia, os pescadores viraram pescadores de homens. E no dia que Jesus entrar na sua vida, no dia que você tiver um encontro real com Ele, você não conseguirá ficar do mesmo jeito. Talvez eu esteja falando para você pela primeira vez sobre a Bíblia. Talvez seja o seu primeiro contato com Jesus. Deixe Ele atuar na sua vida e você vai ver que nunca mais ela será a mesma. E eu posso te garantir a partir da minha experiência e do que a Bíblia apresenta. Ela será muito melhor. Aquele episódio na praia com Pedro, Jesus, os outros discípulos, nos ensina algumas lições muito interessantes. A primeira delas é que Jesus pode usar a nossa profissão para a sua glória, mas para isso a gente precisa deixar a nossa profissão disponível para Ele. Eu não sei se você é um professor, um médico, enfim, seja qual for a sua profissão, ela pode ser usada para a glória de Deus. Outra lição que nós aprendemos é que Jesus sabe fazer melhor do que nós a nossa profissão.
Ele conhece como resolver os problemas da tua vida melhor do que você. Então, quando chegar o próximo problema profissional ou na família, apele para Jesus. Ele tem as soluções, as melhores soluções. Outra lição que nós aprendemos é que Jesus não precisa tanto de pessoas talentosas, como Ele precisa de pessoas disponíveis. Seja disponível para Jesus e Ele vai usar você. E finalmente, a gente aprende que nós precisamos estar no mundo, mas não ser do mundo. Jesus nos ensina que a gente precisa ser pescadores de homens e não nos envolvermos com as práticas anticristãs, antibíblicas desse mundo. Esteja disponível para Jesus e deixe Ele fazer toda essa revolução na sua vida. O apóstolo Paulo escreveu em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Esse é um apelo do apóstolo Paulo aos hebreus aos quais ele escrevia, mas também um apelo de Deus para mim e para você. Se hoje você estiver escutando a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Abra a sua vida para que Ele possa entrar e salvar você. Quando Jesus entrou no barquinho de Pedro, toda a história daquele homem foi transformada. Ele era um pescador que trabalhava na beira da praia e hoje ele é um dos homens mais conhecidos da história. Você já pensou nisso? Quando Jesus entrou na vida de simples pescadores, eles se tornaram homens que influenciaram o mundo inteiro. Tem textos na Bíblia, livros inteiros de Pedro. Quando Jesus entrar na sua vida, ela também vai sofrer uma revolução. Os seus problemas, as suas tempestades serão acalmadas. Talvez aconteçam pescas maravilhosas, mas o maior milagre que vai acontecer na sua vida chama-se milagre da salvação. Jesus quer entrar no seu barco, quer dirigir a sua vida em direção ao céu. Eu não estou te garantindo que você vai ficar rico. Eu não estou te garantindo que você nunca mais vai ter doenças. O que eu estou te garantindo, em nome de Jesus, a partir da Bíblia, é que a salvação vai chegar para você. E um dia você vai encontrar pessoalmente com esse Jesus que vai entrar na sua vida e revolucionar. Apenas permita e Ele fará o resto.